Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 19º episódio do Lopescast, o podcast que a gente fala para empresários sobre empreendedorismo e negócios. E nós estamos aqui hoje com uma pessoa, um amigo super especial, vou apresentar a vocês, mas antes de apresentar, já quero te convidar a curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo para a inteligência do YouTube entender que esse conteúdo é relevante e disseminar o nosso conteúdo para muitas pessoas, porque o nosso intuito aqui é ajudar a você ter uma empresa melhor, mais organizada, impactar a sua vida como empresário diferente. Mas Henrique, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Obrigado. podcast e muito obrigado por ter aceitado estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Eu assisti já as edições passadas e eu vi que muita gente bacana veio, já compartilhou um pouco das histórias, né, de cada um, daquilo que vivenciaram dentro desse mundo de negócios, de empreendedorismo. E para mim vai ser um prazer poder falar um pouquinho também da nossa história, daquilo que a gente fez e tem feito até hoje, né? Então, e aquilo que a gente planeja fazer também no futuro. Perfeito. Henrique, mas falando de experiências de história já, conta um pouquinho pro Henrique, né? Aqui a gente, eu, o Jonas está nos bastidores aqui, conhecemos a você, né? A tua escola, a Loud. E conta um pouquinho quem que é o Henrique, o que você faz hoje, de onde você veio, para as pessoas poderem conhecer você um pouquinho melhor. Tá joia. Eu sou o Henrique Ventura Gasparotto. Hoje estou com 42 anos de idade. O tempo passou. Rostinho de menino. O tempo passou rápido, o tempo passou bem rápido. E eu sou nascido em Casa Branca, né? Sou nascido na cidade de Casa Branca. Passei minha infância praticamente quase que toda em Casa Branca, mas os meus pais sempre foram meio ciganos, assim, sempre tiveram em lugares diferentes, sempre se mudaram para cidades diferentes, mas a cidade que os meus pais vieram e acabaram fazendo morada de fato foi São José do Rio Pardo, né? Meu pai era escrivão de polícia, foi escrivão de polícia aqui em São José, e aqui, quando nós chegamos, acabou se tornando a nossa casa. Eu saí de casa cedo para jogar futebol, então fui jogador de futebol em clubes, né? Quando era ainda da categoria infantil, juvenil, joguei no Rio Grande do Sul, joguei em São Paulo, joguei no Rio de Janeiro. Então, passei por alguns clubes e com 16 para 17 anos eu resolvi que o futebol não era para mim, não queria mais saber, precisava fazer outra coisa da vida. E o inglês surgiu na minha vida muito cedo, né? Desde quando eu era muito jovem. E eu já tinha uma habilidade com inglês, né? Já sabia inglês por um pouco de experiência que a gente teve com o inglês desde pequeno, uma coisa mais assim familiar também que aconteceu, que a gente tinha uma tia, que nós chamamos de tia, mas é uma amiga muito próxima, que era casada com um americano, então aquela coisa da gente tentar sempre, como é que vai ser se comunicar em inglês, né? Tentar se comunicar com ele. Já nasceu ali um sonho de aprender inglês e a gente começou desde muito cedo, eu e minha irmã. E quando chegou nessa idade que eu parei o futebol, um grande amigo, dois amigos, Marcelo e Juliana Carolina e o Marcelo Pérez, eles eram professores de inglês e trabalhavam para uma escola local. E aí fizeram um convite para que eu fizesse um teste para dar aula de inglês. Eu falei, eu dar aula de inglês, mas jamais. Eu era o cara mais tímido que você possa imaginar, né? E eu falei, como é que eu vou dar aula de inglês, né? E aí aconteceu que eu fui meio que forçado a ir nessa entrevista, né? Lembro aqui do meu amigo Paulo Olivieri, que era proprietário do CCAA na época, e, enfim, eles me abraçaram, acabei conseguindo um emprego naquela época, comecei a dar aula de inglês com 17 anos, e aí o inglês acabou se tornando a sala de aula, o dar aula de inglês se tornou uma paixão, e aí nunca mais saiu da minha vida, né? E de lá fui percorrendo vários caminhos, né? Passei por Jacutinga, Minas Gerais, que foi onde a gente, na verdade, conheceu o projeto, que na época era uma escola somente, JET na época, né? E eu estive ali em Jacutinga durante um período para ajudar a cuidar da escola, enquanto um amigo que era proprietário estava nos Estados Unidos, então fiquei naquele período ali e depois resolvi ir embora do Brasil, né? Falei, não, quero ir embora do Brasil. Havia tentado ir para a universidade, né? A gente vem de família muito simples, nunca teve muita condição financeira. E eu tentei ir para a faculdade meio que na raça, sabe? Quis levar minha irmã junto, porque minha irmã também precisava fazer alguma coisa da vida. Eu falei, vamos juntos, eu vou trabalhar
e a gente vai estudar. E aquela coisa, né? Vai ser fácil. Aquela coragem de jovem. Aquela coragem meio que inconsequente, né? E eu acabei indo para a faculdade, mas eu não dei conta de ficar. Financeiramente foi impossível conseguir pagar a faculdade, pagar os meus custos, os custos da minha irmã na época. Então nós acabamos desistindo da faculdade. Então eu nunca parei de dar aula de inglês. Nesse inteirinho eu dava aula numa escola também em Franca, que foi onde eu fui cursar o curso que eu fui fazer, que era o tradução e interpretação, né? Então eu acabei desistindo. E aquilo me deu uma certa desmotivação, sabe? De dizer, puxa vida, né? Nessa realidade que eu estou vivendo hoje, como que eu vou conseguir realizar os meus sonhos? Eu não tenho grana para estudar. Se eu não estudar, eu vou ficar estacionado. Se eu não conseguir algo que me dê uma renda melhor, não vou conseguir sair de onde eu estou. Vou ficar estacionado até quando, né? E aí veio a ideia de ir embora do Brasil. Aí eu conheci a Thaís, que é minha esposa, logo naquela mesma época. E uma das coisas que nós conversamos logo no começo do namoro foi o seguinte: e aí? Eu tenho vontade de ir embora do Brasil. O que você acha? Ela, sempre foi um sonho para mim também. Eu falei, casou, então deu certo, né? Ela quer, eu também quero, então pode ser a pessoa certa para mim, e a gente foi. Aí descobri que eu tinha direito à cidadania italiana, né? E comecei então a ir atrás dessa documentação para conseguir a cidadania italiana. Fiz tudo sozinho, na época, de novo, sem grana. Falei, tem que ser na raça, né? Não vou poder pagar alguém para fazer para mim, vou na raça. Montamos todo o nosso processo de cidadania italiana, montei todo o meu processo. Eu e a Thaís fomos embora noivos, que eu achava que era mais fácil nós nos casarmos na Itália, quando saísse minha documentação, e foi exatamente isso que aconteceu. Nós fomos para a Itália, depois de 3 meses eu consegui meu passaporte italiano, me casei na Itália com a Thaís, nós nos casamos na cidade de Verona, que foi uma coisa bem especial, porque Verona é a terra de Romeu e Julieta. Chique, e tal, né? Terra de Romeu e Julieta. E quando você casa em Verona, por obrigação você casa, pelo menos a parte que a gente chama de civil e tal, né? Um pouco diferente como funciona lá, mas você casa na tumba da Julieta. Então nós nos casamos na tumba da Julieta em Verona, na Itália, e ali começou nossa história de casados, e eu fiquei quase que 1 ano na Itália. Mas um sonho antigo era de estudar, ir para a universidade, e já que surgiu a possibilidade de ir para o exterior, uma coisa que aconteceu, a gente não tinha grana para ir embora do Brasil, né? Não tinha grana para pagar passagem. E a gente só conseguiu ir embora do Brasil por um trágico evento que foi a morte do meu pai, que a gente recebeu um seguro da morte do meu pai, um seguro pequenininho, né? Esses DPVATs da vida, né? Que dava para pagar passagem na época. De ida. Exatamente. A gente fez fez as nossas... Meu tio tirava sarro. Pô, Henrique, você só come macarrão todo dia? Cara, eu falei, eu tenho que juntar dinheiro, tenho que ir embora daqui. Então vai ser no macarrão mesmo. E então fui morar sozinho, e assim a gente fazia a nossa própria reserva financeira. Então, fomos embora, chegamos na Itália, nos casamos, isso tudo aconteceu, mas o sonho de ir para a universidade nunca parou. E agora eu me via com um passaporte europeu, com a possibilidade de estudar num país de língua inglesa, né? Que era o que eu sempre quis fazer. Estados Unidos era totalmente fora do meu radar, por preço, por valor. Eu falava, nunca, jamais eu vou conseguir estudar nos Estados Unidos, né? Você vai numa entrevista de visto, sem ter nada no seu nome, não tem um carro, não tem uma casa, não tem um salário bom. O visto negado era praticamente certo, né? E eu falei, não, então estamos aqui na Europa, vamos para a Inglaterra. Vamos embora para a Inglaterra. A Inglaterra ainda fazia parte da União Europeia, né? A gente está falando de bastante tempo atrás. Foi meados de 2004, por aí, 2004 acho que foi. E aí nós juntamos uma grana na Itália. Quando a coisa estava encaixando na Itália, estava indo bem, pega a gente de novo para ir para outro lugar. E aí nós fomos para a Inglaterra. Aí chegamos em Londres, né? Perdidos, sem saber muito o que fazer. Começamos a trabalhar do que aparecia na frente. A primeira coisa que apareceu foi limpeza, vamos fazer limpeza, e aí fomos trabalhar na limpeza. Trabalhamos na limpeza em Londres. E a Thaís não falava inglês, eu falava inglês já, né? E a Thaís não falava inglês, eu ficava morrendo de medo. Eu falava assim, nossa, essa menina vai sair... Vai desistir. Não, ela vai sair daqui para trabalhar. Se ela se perder, como que a gente vai encontrar essa menina perdida
né, no meio de Londres. Quando não tinha um GPS, não tinha Não nada tinha GPS, ainda. não tinha nada. A gente não tinha esses recursos de celular que a gente tem hoje, né? Então era tudo muito, muito difícil. E a gente enfrentou Londres até um certo ponto. Chegou num momento que eu falei, Thaís, talvez a gente vai ter que voltar para a Itália. O dinheiro estava acabando, muito caro o custo de vida. Aí eu falei com um amigo meu, que morava na Itália, Joel, uma pessoa muito querida, que eu nunca esqueço. Falei, Joelzinho, eu estou indo embora para a Itália de novo, estou voltando. Eu tive uma situação na Itália que a empresa para a qual eu trabalhei, o dono da empresa, que é uma empresa muito grande, hoje ela é maior ainda, é uma empresa gigantesca, é uma potência hoje em Verona. Ele me conheceu pessoalmente. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente porque a empresa passou por um problema muito sério e, embora eu trabalhasse, como eles falam, em magazzino, que seria no chão de fábrica praticamente, eu passei a conhecer o sistema de como funcionava o sistema de computador de dentro desse a gente fala no inglês warehouse, não está me vindo na cabeça a palavra aqui, mas a gente não chama de barracão, né? Eu não sei qual a palavra exata. Mas eu aprendi a mexer com esse sistema. E quando ele precisou de uma ajuda, né, muito séria do que a empresa passou, eu falei, olha, eu sei mexer, eu sei trabalhar. Eu meio que aprendi meio sozinho lá para... Enfim. E aí ele descobriu que eu falava inglês, começamos a conversar em inglês, esse patrão lá da Itália, né? Começamos a conversar em inglês, falou, pô, você fala inglês muito bem e tal. Eu acho que eu tenho uma vaga para você no Estero, que seria a parte de comércio exterior. Sim. Aí, de repente, o cara que está lá no magazine, no chão da fábrica, tem um convite para ir pro escritório, né? Trabalhar cheirosinho, né? Bonitinho. É o sonho. Né? Tal. Eu falei, puxa vida, que coisa bacana. E isso aconteceu exatamente quando a gente já tinha decidido ir para a Inglaterra. Eu já estava com praticamente tudo feito, passagem comprada. Aí ele chegou, aí eu contei para ele, falei, olha, eu agradeço muito a oportunidade, mas eu tô em mudança para a Inglaterra. Ele falou, cara, não faça isso. Você não vai gostar daquele lugar. Aquele lugar é horrível. O tempo naquele lugar, a temperatura é baixa, o céu é cinza. Você não vai gostar daquele lugar. Você vai se arrepender. Não faça isso. Fica aqui na Itália. Você tem a oportunidade. O cara falou para mim isso. Eu falei, olha, eu agradeço, senhor Fineto, não esqueça dele. Agradeço, senhor Fineto, mas realmente eu preciso ir embora, né? E quando eu disse que eu precisava ir embora, que ele viu que eu estava decidido, ele falou assim, ó, te dou 2 meses. Se você voltar entre 2 meses, eu ainda te ofereço o mesmo trabalho. Então, isso me fez pensar lá em Londres. Eu falei, as coisas aqui estão tão difíceis, vamos voltar para a Itália, Thaís. Aí meu amigo Joel falou, Henrique, não, você não vai voltar para trás, não. Não, de jeito nenhum. Eu tenho uns amigos aí no interior da Inglaterra, eu vou tentar fazer contato. E, cara, não, você não pode vir embora. É teu futuro aí, você não pode desistir. Né? E realmente eu não queria desistir, mas as circunstâncias estavam ficando muito difíceis. Aí esse incentivo do Joel, meu amigo, ele pegou um contato de um amigo dele, né, que estava no interior da Inglaterra. O amigo dele falou, pode mandar vir para cá. Fica na minha casa, eu recebo ele e tal. Me recebeu na casa dele, o Miro, e nós fomos para Swindon. Aí Swindon foi uma outra realidade, uma cidade menor, uma cidade pequena, lotada de brasileiros, muito cheia de brasileiros, né? Tinha uma comunidade brasileira muito grande, tem até hoje, mas uma cidade muito boa. E eu comecei meu trabalho, como de em Londres, limpando empresas e tal, né? Aí um amigo meu falou assim, cara, tem uma escola aqui, que é uma escola subsidiada pelo governo britânico, tal, uma escola inglesa, né? De uma instituição inglesa, que está perdendo um professor de inglês e eles vão precisar de um professor de inglês. Eu falei, cara, eu dar aula de inglês na Inglaterra, você está ficando louco? Quem sou eu para isso, né? Não tem informação para isso. Itália dá aula de inglês na Inglaterra. Falei, cara, eu não tenho condição para isso. Não existe isso. Isso é totalmente fora da realidade. E por isso que eu falo, existem pessoas que são chaves na sua vida. Porque os momentos que eu quis desistir, sempre apareceu alguém que falasse assim, cara, não desiste. Cara, não deixa de fazer. Cara, não para, né? E foi mais uma dessas situações que eu encontrei um amigo que falou, cara, você tem que ir, vai no teste, vai fazer a entrevista, veja o que acontece. Se não der, não deu, você não tem nada a perder. Falei, puxa, eu vou passar essa vergonha, mas eu vou lá fazer esse teste. Então tinha toda uma parte burocrática do trabalho. Como ele era uma escola subsidiada pelo governo, o governo investia nessa escola, porque ele pegava asilados de guerra,
e refugiados. E o que eles faziam? Eles preparavam essas pessoas, eles davam um curso de inglês gratuito para essas pessoas, para que amanhã eles pudessem ter a noção do inglês, conhecimento da cultura britânica e pudessem fazer o exame de cidadania britânica para que então pudessem ser integrados dentro da sociedade britânica. Então, era uma escola que recebia muita grana do governo. Então, entrava muito dinheiro e tal. Então, tinha muita responsabilidade, né? E precisava ter um curso, que eu não tinha. O curso que precisava ter, eu não tinha. Falei, já estou entrando perdendo, né? Bem. Cara, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que fiz a entrevista. Passei na entrevista, cara. Me chamaram. Eu falei, mas como assim, né? E até uma moça que eu conheci, a Luciana, foi uma pessoa muito importante nesse processo. E aí comecei a trabalhar para essa escola, dando aula de inglês. E ali eu fiquei bastante tempo. Então, dei aula de inglês nessa escola, né, britânica. O curso que eu não tinha, eles já falaram, não, vamos fazer o seguinte, você já se inscreve e a gente vai colocar você como já inscrito, então você vai fazer o curso e vai dar aula. Fiz o curso que eu tinha que fazer para ser professor na Inglaterra. Então, rapidamente fiz, peguei os certificados que eu precisava pegar e continuei dando aula na escola. Ali eu conheci muita gente mesmo. E foi um período muito legal da nossa vida, muito legal. Porém, ainda queria ir para a universidade, né? Então, assim, sempre eu abri a mão de um momento que a gente estava vivendo para viver outro. Então, é um pouco da minha história, é isso aí. E aí, então, eu comecei a fazer o que eles falam dos applications, de fazer as minhas inscrições para as universidades e ver qual universidade dava certo. E eu consegui entrar numa universidade e fui aceito na universidade, me chamaram para entrevista. Na entrevista falaram... Era o último passo para eu entrar na universidade. Na entrevista perguntaram se eu tinha o curso de a prova de proficiência em inglês, que no caso chamava-se IELTS, chama-se até hoje, né, um exame da Cambridge. Falei, não tenho. Falei, puxa, será que agora vai enroscar tudo porque eu esqueci de fazer o IELTS? Aí eu contei, falei, não, eu trabalhei como professor aqui para uma instituição britânica. Então, assim, a questão da minha prova de inglês, eu tenho o curso PETLS, que era o curso de professor, se vocês quiserem olhar e tal. Aí consegui ser aprovado e comecei os meus estudos na Universidade de Chester, na Inglaterra, né? E comecei a cursar teologia, que era algo que eu sempre quis fazer. É uma questão que o meu avô era um teólogo e, enfim, era o meu exemplo de vida, então eu quis também cursar teologia, então fui fazer teologia. E aí, na teologia, eu fiquei na faculdade do período de 4 anos. Logo que eu terminei, na Inglaterra, quando você faz a universidade, o seu diploma diz que tipo de aluno você foi. Então, a classificação sua de aluno vem transcrita no seu diploma. Então, para o britânico é muito assim, eu preciso ser o melhor. Sabe essa coisa da competição que a gente tem no Brasil? Assim, me desculpem às vezes de falar sobre isso, mas eu acho uma coisa um pouco estúpida da gente ficar nessa briga de quem tem o carro melhor, quem tem o carro mais bonito, a casa maior, a casa mais bonita. Uma coisa que eu acho legal do britânico, não vou dizer que não existem pessoas assim também na Inglaterra, que não existe futilidade, é uma coisa humana. Sim. Mas, assim, é diferente. Na Inglaterra existe muito assim a gana pela academia, por você ser o melhor acadêmico. Então, o pai ele não está orgulhoso porque o filho está dirigindo uma BMW, ele está orgulhoso porque o filho é um PhD. O maior legado é a educação. O maior legado é a educação. Então, a competição é ferrenha. E eu tinha uma competição com os meus amigos de universidade grande demais. Porque esses meus amigos ingleses, eu era o único brasileiro da universidade, né, no meu ano. E eles ficavam competindo comigo, porque eu conseguia notas muito altas. E antes deles quererem saber a nota deles, eles queriam saber qual era a minha nota, entendeu? Então era sempre aquela competição. Saudável, né? Mas eu consegui completar o meu curso com honras e fui um aluno first, que é, digamos assim, a maior qualificação que você pode pegar num diploma universitário. Sim. Então eu tenho isso lá, até está lá na escola, a gente deixa lá a amostra. Consegui tirar esse first, então para mim foi uma coisa muito legal. E porque eu fui um aluno first, eles, de primeira classe, como eles chamavam, né, eu tive um convite para fazer o mestrado gratuitamente. Então eu não precisava pagar pelo mestrado. Então nessa época começou a crise
da volta ao Brasil. Por que eu falo crise? Porque eu nunca pensei em voltar ao Brasil. Não estava dentro dos meus planos. Eu prometia para a Thaís que a gente ia voltar, mas eu sempre acreditava que ela ia desistir. Né? Então ela falava, eu quero voltar. Quando acabar os seus estudos, eu quero voltar ao Brasil. Eu falava, ela não vai voltar. Ela não vai querer voltar. E chegou um ponto que ela me pôs contra a parede e falou, agora é hora de voltar e eu quero voltar. Eu não fico mais aqui. Não quis mais saber da Inglaterra. Né? Depois de 9 anos que a gente estava lá, 9 anos e meio praticamente, não quero mais saber. Quero ir embora e quero voltar ao Brasil. Eu falei, Thaís, o que nós vamos fazer no Brasil, Thaís? Me fala, o que a gente vai fazer no Brasil? Eu não sei, mas a gente vai voltar para o Brasil, porque eu não quero. Então eu tinha que decidir, ou a mulher ou a Inglaterra. De fato, decidiu, obviamente, né? Estou aqui, né? Estou aqui. E então, falei, tudo bem, vamos voltar. Mas eu falei, mas eu não volto para o Brasil para trabalhar para ninguém. Não volto. Se for para voltar para o Brasil, a gente vai montar uma empresa. Aí vem a pergunta, quanto que nós temos para montar a empresa? Nada, zero. Eu sou aquele cara que foi para o exterior e não juntou nada. Porque tudo que eu podia ter juntado, eu gastei com meus estudos. Tudo. Henrique, só desculpa te atrapalhar, isso é muito interessante. Assim, a tua história é uma história de coragem, de desafio, de fato de se lançar, né? Poxa, vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. E eu acho que nesse meio, como você bem colocou, tiveram âncoras ali, pessoas que te ajudaram, né? Pegaram você pelas mãos ali e não, vai que vai dar certo. E eu acho que empreender é muito isso, né? Coragem, desafio, se lançar. E eu acho que a conversa ela começa a ficar bem interessante, principalmente para quem está nos assistindo. E qual foi a virada de chave? Pô, porque você veio ao Brasil, eu vou... Okay, então, tá bom. Então a gente vai voltar pro Brasil, você definiu com a sua esposa, só que eu quero montar meu próprio negócio, não vou voltar, né? Trabalhar para ninguém, mas vocês não tinham capital, não tinha nada. Absolutamente. E como é que foi a partir daí? Como é que foi esse momento? Então, em toda essa história, existia uma pessoa que fez parte de todo esse costurar da história nossa, que é o Davi Ribeiro, professor Davi, né? Que é meu pai, eu tenho ele como se fosse meu pai. Ele é meu pai mesmo, só não é de sangue, mas é meu pai. Que foi quem me incentivou daqui do Brasil sempre quando eu estava lá. Henrique, vai estudar, termina sua faculdade. E eu falei para o Davi, nesse momento da virada de chave, eu falei, Davi, estou voltando para o Brasil, quero abrir uma escola de inglês. Vamos junto comigo? Isso foi que ano, desculpe? Isso foi em 2000. Quando nós tivemos essa conversa foi começo de 2014. 2014. Vamos fazer isso? Porque o Davi já tinha uma questão tranquila de já ter um monte de aluno, ele já dava aula numa sala. Então ele estava sossegado, ele estava consolidado. Ele tinha que comprar uma ideia maluca de abrir um negócio. Enfim, você tirou ele da zona de conforto também. Exatamente. Tive que tirar ele da zona de conforto também. E eu falei, vamos junto nessa. Eu acho que a gente pode fazer muito junto, sabe? Eu confiava muito que a gente poderia trabalhar junto e trabalhar bem. E aí o que aconteceu? Nessa história entrou um amigo inglês, que é o Jeff, que é um irmão que eu tenho também na Inglaterra, um irmãozão meu, de coração. O Jeff falou assim, comentando com ele, cara, eu vou abrir uma escola, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, cara, vamos fazer em 3 pessoas isso aí, eu vou para o Brasil e ajudo a abrir a escola. Então, cada um dá uma quantia, a gente junta tudo e vê o que dá, né? Criar uma sociedade aqui. Criar uma sociedade. Falei, Jeff, cara, porque ele adora o Brasil. Eu falei, vamos embora. Então, ele tinha grana e eu tinha que levantar a grana, o Davi também. Cara, aí chegou aqui, minha mãe, coitada, né? Minha mãe não podia me ajudar, assim, muito, mas tudo que minha mãe fez, que ela podia fazer, ela fez por mim. Foi atrás de um empréstimo na Caixa Estadual, porque ela era funcionária pública, então ela conseguia aqueles empréstimos, como é que chama, gente? Que você... Consignados. Aí ela conseguiu um empréstimo consignado para mim. Então ela juntou ali para mim, acho que R$10.000 na época. Falou, acho que o que eu consigo tirar é isso aqui. Falei, mãe, vamos na fé que eu vou conseguir te pagar. Eu acreditava que eu ia conseguir pagar. Esse negócio do medo é engraçado. Quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, eu falo, vai dar certo, eu não tenho medo de nada, cara. Eu acho que o dinheiro vai vir, o dinheiro vai chegar. De um jeito ou de outro ele vai vir. A quantidade de energia que a gente dedica pro projeto, né? E quando eu pensei na escola, eu falei assim, bom, nós vamos fazer uma escola, tá? Vamos montar quantas salas? Vamos começar com 3 salas montadas? Vamos. Só que a gente precisa ter ar-condicionado. Não, mas ar-condicionado não.
Cara, é caro, começa 100, vamos um ventiladorzinho e tal. Eu falei, não, eu quero que o meu aluno tenha a melhor experiência possível de aula, e isso depende também que ele tenha um ar-condicionado que deixa a sala, a atmosfera gostosa para ele poder ter a aula, e o professor também se sentir à vontade. Aí falei com a minha irmã, falei, Priscila, compra os ar-condicionados para mim e depois eu te pago. Faz um empréstimo. Depois eu te pago. Ela falou, compro sim. Então, minha mãe me ajudou, a minha irmã me ajudou, o Jeff veio para o Brasil e o Davi estava junto, e nós juntamos ali tudo e montamos a escola. Ô, Henrique, muita gente, né? Eu não sei se é... Enfim, eu falo muitas pessoas porque é mais de uma pessoa. Muitas pessoas vão, né, estudar, enfim, trabalhar em outros lugares, Estados Unidos, Inglaterra, talvez Itália, outros países aí na Europa. Você sabe muito bem, é melhor que eu, para tentar aquele linguajar, fazer um pé de meia e depois voltar, né, ao Brasil, à sua terra, porque é difícil, de fato, né, viver permanentemente num país que você não nasceu, enfim, né? Mas você foi completamente diferente, né? Você voltou sem nada. Sem nada. Mas aí, pra mim, eu acho que é uma sacada importante, né? Poxa, você veio pro Brasil, uma mão na frente, outra atrás, porém, você veio com muita experiência, com muito conhecimento. Não adianta você também ter, né, dinheiro e você não saber o que fazer com aquele dinheiro. Exatamente. Eu pus na minha cabeça que o meu investimento de vida ia ser educação. Então, assim, eu ia para uma faculdade, eu ia estudar numa ótima universidade, como é a Universidade de Chester, que é uma ótima universidade inglesa. Vou me formar bem, vou ter uma boa formação acadêmica, vou para a academia e a coisa vai acontecer. E, por ter gasto tanto com os meus estudos e tudo mais, logicamente que eu não consegui juntar grana. E eu vejo, assim, ao mesmo tempo que eu fazia essa escolha, eu tinha amigos que faziam outras escolhas, que não vivenciavam a cultura inglesa, de fato, mas que trabalhavam muito. E eu não critico, porque eles também tinham um sonho, né? Então, amigos que hoje conseguiram conquistar imóveis e coisas assim, e eu também aplaudo eles por tudo que eles sofreram para conseguir chegar ali. Mas não foi a minha história. A minha história está mais voltada à educação, a querer ter estudado e, enfim, e usar o dinheiro que eu tinha, ou que a gente quase não tinha, Reinvestir em você reinvestir mesmo, nisso mesmo, para me preparar como pessoa, para me preparar como ser humano também, né? Então isso para mim era muito, muito importante. Então nós voltamos sem grana, mas a gente voltou com muitas credenciais. Então o Davi já era formado nos Estados Unidos, eu voltei já formado pela Universidade da Inglaterra, o Jeff era um inglês. Então a gente conseguiu juntar força e falou assim, nós vamos fazer um projeto. Muito know-how, muito conhecimento. Nós vamos fazer um projeto legal, né? E nesse período eu entrei em contato com um amigo da JET na época e falei para ele, olha, cara, tá a fim de montar uma escola em São José? Eu estou querendo abrir uma escola, você tem a JET, acho que vai ser legal a gente, de repente, trabalhar junto. Ele falou, não, vamos trabalhar junto, vamos fazer um negócio, né, a coisa, a marca crescer, se desenvolver. Falei, então vamos junto. Aí nós resolvemos abrir a marca desse amigo, que era o Rodrigo, né? E assim aconteceu a JET. E a gente trabalhou com a JET bastante tempo, né? Aí eu passei a ser diretor de expansão da marca JET. E como diretor de expansão, a gente fez uma expansão. Antes da pandemia, a gente abria uma escola praticamente a cada 2, 3 meses. Estava assim, sabe? Então crescemos muito, rapidamente, né? Bastante mesmo. E depois veio a pandemia, a coisa deu uma segurada, né? E tal. E eu precisava encontrar uma posição melhor dentro daquela marca, né? Enfim, a gente não entrou num acordo. Sim. Existem desacordos na vida também, faz parte do processo. E naquele desacordo eu achei que era por bem eu passar a usar as minhas ideias, a minha criatividade, o que eu tinha na minha mente, o que eu sonhava, o que eu queria, para a minha própria marca, para a nossa própria marca. E aí surgiu a Lounge. Aí surgiu a ideia da Lounge. Foi um processo difícil, porque a gente estava com uma marca consolidada, que a gente consolidou na cidade, a gente fez ser conhecida, né, pelas pessoas, e de repente a gente muda. Então até hoje a pessoa fala JET, o pessoal ainda não lembra, né, que, do nome Lounge, tá, uma coisa que o pessoal está se acostumando ainda, né? Vai um tempo, né? Vai um tempo, mas o projeto Lounge já estava formatado na minha cabeça há muito tempo, né?
Então, a hora que isso tudo aconteceu, que essa separação teve que acontecer, já tinha tudo para acontecer a nossa marca. Já estava tudo na minha cabeça, já estava tudo desenhado. Então, só foi pôr aquele desenho que eu já tinha na minha cabeça em prática. Não, vai ser assim, 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 assim. Aí já escrevemos o primeiro livro da série nossa e terminamos o segundo livro agora. Inclusive, eu agradeço até a parceria do pessoal da Norte, através da Polaris, que é uma agência irmã que eles têm, que ajudaram a gente nesse processo. A gente estava trabalhando junto no trabalho do livro, né? Nesse livro que a gente construiu, já o primeiro livro, agora o segundo livro. Então, assim, o material está muito legal, um material audiovisual, é um material assim diferenciado do mercado, porque geralmente você tem lá o livro do inglês, que você pega, e um áudio no máximo, para você treinar o seu ouvido. A gente tem o material, livro, a gente tem o material áudio e a gente tem o material vídeo. Então, as nossas lições têm animações gráficas. Então, a gente tem como se fossem animações de desenho. Sim. Em cada situação. Então, a história do nosso livro, do nosso material... Fica mais atrativo. É exatamente a história de uma família que está indo embora para o exterior. E aí conta essa história, tudo que eles enfrentam nesse país de língua inglesa e todas as situações que eles têm que vivenciar. E a gente ensina o aluno a vivenciar aquele processo. Henrique, hoje, né, a sua escola, enfim, a gente fala do Henrique, mas tem um time por trás, né? Tem a tua esposa que, poxa, né, você... pode falar melhor aí, né, te ajuda demais a desenvolver tudo isso. Mas vocês são referência aqui na cidade, na região. Né? Enfim, a gente passa em frente à escola, o movimento entra e sai, alunos, enfim. Né? Hoje vocês atendem todas as faixas etárias. Né? Como que funciona A gente tem um time muito bacana, nós temos de tudo que a gente abriu nessa história toda, o que ficou com a gente hoje, lá onde são 2 escolas, que é São José do Rio Pardo, Vargem Grande do Sul. E a gente tem o projeto agora de expansão também. Tem gente interessada em abrir Mogi Guaçu, Mojimirim. Eu já tenho algumas situações que estão começando a surgir, que eu vejo que a marca vai criar expansão também. Mas acho que todo esse groundwork, esse trabalho de estabelecer as coisas primeiro, precisava acontecer. Mas por trás eu tenho a Thaís, tenho o Davi, tem todo o nosso time de professores, que a gente tem o maior respeito, porque o trabalho que eles fazem é fenomenal. Sempre compraram a ideia, compraram o sonho. Quantas pessoas compõem teu time hoje? Desde professores, atendentes? 17 pessoas, aqui em São José. Aí na escola de Vargem, né, a gente franqueou a escola de Vargem. Né? Hoje o proprietário é o Valmir, que é um parceiro nosso também. E é lounge lá também. Então, assim, a escola de Vargem é muito bonita, uma escola muito legal. Muito bacana também, eles estão fazendo um trabalho excelente, então fazem parte do nosso time, mas Vargem hoje tem um time ali, acho que mais ou menos uns 7, 8 pessoas, acredito eu, e a gente tem aqui 17 pessoas envolvidas no projeto. Então isso que a Lounge representa hoje. Qual que é o diferencial da Lounge hoje? A Lounge, ela criou uma metodologia própria, onde a gente trabalha o inglês um pouquinho fora daquele esquema gramatical engessado, que a gente seguia engessado do passado. Então, tem coisas que o aluno já é apresentado no primeiro livro, que ele, em alguns outros materiais, ele vai ver lá na frente ainda. Mas são conhecimentos que a gente acha que o aluno, tendo já do início, já vai ajudar ele a se comunicar de uma forma mais ampla. Então, por exemplo, a gente tem situação que você vai aprender a se virar no aeroporto, como que você vai comprar a sua passagem, lá, se você tiver que fazer isso em inglês, como que você vai se comunicar dentro do aeroporto, como você vai se comunicar no hotel. Então, a gente prepara o aluno para toda essa questão de vida lá fora e tudo mais. E a gente faz isso de uma forma mais rápida. Então, o que o aluno assimila em 1 ano é algo que talvez em outros materiais ele vai demorar mais tempo para assimilar. Então, é meio pancada. A gente fala que é bem pancado o curso, mas o pessoal curte, está indo muito bem. As nossas primeiras turmas têm dado um resultado excelente, ótimo. E o segundo livro nosso ficou ainda mais bacana, ainda mais legal, porque a gente vai formatando essa coisa e a gente vai vendo que existe uma evolução também nisso, né? Então é um material gostoso de trabalhar. Henrique, porque assim, a gente estava falando ali há pouco, né? Porque o mercado hoje, né, esse segmento, né, de idiomas, inglês, né, que é teu nicho, se eu posso dizer assim, é muito competitivo hoje. Bastante. Você tem alguns cursos hoje nas redes sociais. Eu vejo que vocês fazem um trabalho nas redes sociais bem bacana, mas tem algumas escolas, né, que atendem online. E como que vocês, né, fazem de fato para se destacar? Para falar, olha, aqui
né, na Loud é o melhor lugar e não aqui? Por Olha, que hoje quem está nos assistindo, ouvindo, pode procurar vocês e não, né, procurar um curso na internet? primeiro é a qualidade, acho que dos nossos profissionais. Segundo, também, eu acho que a experiência que a gente teve de ter vivido fora ajuda a gente também a entender o que o aluno de fato precisa para ele chegar num nível que a gente possa considerar de um nível internacional de inglês, né? Uma coisa que a gente não faz, Felipe, e eu vejo isso acontecendo muito, né? Esse mercado barato que a gente fala, o mercado Prostituindo, né? se prostituiu demais na forma de se vender inglês. De se vender, não, acho que não só inglês, mas principalmente o inglês no Brasil, de falar assim, você aprende inglês aqui em 1 ano, você aprende inglês aqui em 1 ano e meio. Você aprende muita coisa em 1 ano, você aprende muita coisa em 1 ano e meio, mas o que exatamente você quer dizer com isso? Que o cara vai ter um nível de fluência, nível internacional de fluência em 1 ano e 1 ano e meio? Cara, isso é ofensivo para quem já teve que estudar tanto para chegar naquele nível. Quase que impossível. Por quê? Porque são promessas falsas. Né? Então a gente tem um mercado de promessas falsas, a gente não faz isso. Então vocês têm alguns valores a gente não que faz vocês isso. não abrem mão. São valores que a gente não abre mão. Eu nunca vou vender um curso para falar para o cara, você vai aprender inglês em 1 ano e meio, fluentemente. Não. O inglês é um processo que depende da escola, do professor e do aluno. Todos esses têm que estar totalmente integrados para que o negócio funcione. Sim. É a dedicação. Eu tenho alunos que são mais dedicados e menos dedicados. Sem dúvida, os que são mais dedicados vão sempre aprender mais rápido, conseguir trilhar esse caminho com mais velocidade do aprendizado. Mas a gente joga bem a real. O inglês é uma questão de etapas. Tanto que eu tenho, às vezes, alunos que vêm de outras escolas, eles falam assim, olha, eu queria ver o que eu vou fazer aqui, porque eu já terminei todo o meu curso de inglês. Eu falei, aqui você nunca termina. A gente não tem, aqui não tem fim o curso de inglês. A gente tem gente que fala muito bem inglês e continua vindo na escola. Por quê? Porque quer praticar, quer pôr em prática aquilo que ele não consegue pôr em prática no Brasil, no trabalho dele. Exercitar. Exercitar, é usar isso como um momento de poder descontrair, você ter uma descontração usando o inglês para isso. Então a gente sempre jogou muito a real com o cliente. Inglês também não é só falar inglês, né, Henrique? Criar uma experiência, né? É. Que pode proporcionar outras experiências legais para as pessoas. Lógico, né? abre o mundo de comunicação, de possibilidades, né? Então a gente tem também espanhol e italiano para quem quer então estudar. Vocês não trabalham só com inglês? Não só hoje. inglês, nós temos também espanhol Bacana. e italiano. Aliás, se alguém tiver interessado também nessas línguas, tem gente que gosta mais das línguas latinas, né? Preferem as línguas romanas e romantizadas, né? Romanizadas, não lembro o termo exato. Mas muita gente, às vezes, decide fazer o italiano porque é um pouco mais próximo do português, ou fazer o espanhol porque é um pouco mais próximo do português. Mas ainda, lógico, a gente entende que o inglês é a língua mais importante. E vocês têm como visão de futuro... de alguma forma vocês já têm alguma coisa nas redes sociais, né? No online, mas vocês pretendem levar a metodologia de vocês, o que vocês fazem, atender os alunos de maneira online? A gente já tem atendido alunos online, até de outros países, mas o que a gente está trabalhando agora na questão de projeto é a gente criar a nossa própria plataforma online. Então a gente vai ter isso... vai ser um projeto separado, mas ao mesmo tempo fazendo aquilo que a gente já faz no dia a dia nosso. Mas essa plataforma, ela vai existir, e a ideia é que, da mesma forma que você tem alguns cursos aí que só trabalham através de plataforma, a gente também tem a nossa versão de plataforma para poder trabalhar o inglês, né? Henrique, antigamente se viu o inglês como um diferencial, né? Eu não sei se ainda nós podemos dizer assim, se é um diferencial ou uma necessidade. O que você consegue enxergar, né, diante disso? Eu acho que o inglês se tornou uma coisa de necessidade básica hoje para o mercado de trabalho. Eu acho que você precisa ter, né? E eu acho, Felipe, o que aconteceu no Brasil, uma grande transformação, logicamente que a internet transformou tudo, não é só a questão do aprendizado da língua, mas antigamente você fazia inglês, o inglês que você fazia era uma coisa muito local, você aprendia na escola, praticava na escola e vivia o mundo da escola para você vivenciar o inglês. Depois do advento da internet, o mundo se abriu. E as empresas se abriram também, né? A comunicação entre as pessoas mudou. Então, hoje, por exemplo, o cara ter um certificado de uma escola de inglês não vale muita coisa para ele. Se ele não estiver preparado a chegar numa empresa e o dono da empresa falar assim, hoje você tem uma reunião com uma conexão nossa no Canadá.
E a reunião é toda em inglês, a propósito. Então, você vai ter que ser o nosso representante. Você falou que já fez inglês e que você tem inglês avançado, não falou? Então eu vou precisar de você hoje. Aí o cara treme na base. Por quê? Porque no currículo dele estava escrito... A gente vai ver. Não, porque não é culpa dele. Ele fez um curso no Brasil, aos moldes brasileiros, dentro dos padrões brasileiros, que dizia assim para ele: quando você fizer tantos anos na minha escola, você vai estar um aluno fluente com nível avançado. Como isso era muito determinado dentro do próprio país, o cara se achava dentro desse nível. Hoje, a hora que você fala para o cara pôs lá no currículo dele: eu sou um avançado de inglês. A hora que o patrão diz: olha, você que é avançado de inglês, preciso que você nos represente nessa reunião, o cara fala: e agora, o que eu vou fazer? Né? Então, criou-se uma nova necessidade do inglês. Então, o que a gente tem que fazer hoje para preparar o aluno? A gente tem que preparar o aluno para dentro de um nível internacional de inglês, onde a gente não prepara ele para ele ter um trabalho que exija dele simplesmente uma certificação do inglês, mas que exige dele, na verdade, que ele fale inglês, às vezes da mesma forma que ele fala português. Sim. E se comunique com a língua inglesa da mesma forma que ele se comunica com a própria língua portuguesa. Você falava há pouco, eu achei muito interessante ali nos bastidores, né? Tem gente que acaba, né, criando aquela imagem de uma escola ainda, todo mundo sentado, ouvindo o professor e apenas, né, repetindo palavras que o professor acaba, né, falando. E na metodologia de vocês, na Loud hoje, não é bem assim, não. Né? Hoje, de repente, que nem você falou, chega lá um aluno falando sobre uma história, aquilo que ele vivenciou no dia, e vocês passam ali a aula, né, conduzindo a aula daquela maneira, né? Fica uma coisa gostosa, né? Proveitosa. A gente está ali naquele momento, primeiro para desenvolver a linguagem do aluno, ajudá-lo a aprender a criar mais vocabulário, a entender melhor a gramática, tudo isso faz parte do aprendizado, mas a gente está ali para ver o aluno se desenvolver na hora que ele precisa contar uma história, na hora que ele precisar te contar o que ele fez ontem, o que ele fez na semana passada, o que está acontecendo na vida dele. Então, a gente tem uma aula que é independente do livro. O livro faz parte da nossa aula, faz parte da nossa metodologia, mas a gente não começa a aula falando: abre o livro, vira a página, coisa massiva, né? Gente, fecha o livro que acabou a aula. Não. Muitos momentos da nossa aula a gente fecha o livro. Às vezes eu estou falando de uma lição, a gente entra num tópico e o tópico fica quente, a gente começa a conversar do tópico e fala: pessoal, agora todo mundo fecha o livro, vamos falar sobre isso e tal. O que você acha, fulano? O que você acha, ciclano? E a gente vai trocando ideia em inglês. Você acha que isso é um dos seus diferenciais? Eu acho que isso é um dos diferenciais que a gente tem. Porque eu acho que quando uma metodologia ela é muito dependente de um material didático, onde o aluno fica preso ao material didático, fica preso a alguma tecnologia que aquele material didático usa, ele se torna dependente daquilo. Então, ele, sem o livro de inglês dele, ele não sabe inglês. Porque me chama a atenção, né? Porque é natural, né? Vocês são uma empresa, né? É uma empresa, e muitas empresas abrem, fecham aqui na nossa cidade, em Rio Pardo, na região, abrem escolas de idiomas, fecham escolas de idiomas, e vem novas escolas de idiomas, fecham novas escolas de idiomas. E vocês, desde 2014, se eu posso dizer assim, vocês vêm em ascensão, em crescente. Se deve a isso? A metodologia de vocês, o jeito que vocês, né, prosseguem? Como que é isso, Henrique? Como que você pode dizer essa ascensão de vocês? Primeiro, uma coisa, Felipe, que é muito real. A gente tem paixão pelo aprendizado. Eu não estou ali para fazer o cara assinar contrato comigo e ficar preso no contrato. Porque se ele não estiver falando inglês como eu sei que ele precisaria estar falando inglês, para mim a minha missão faliu ali, né? Eu não cumpri a minha missão. Então, em primeiro lugar, a gente tem paixão pelo que faz e a gente tem amor pela educação. A gente quer que esse pessoal fale inglês. Esse é o nosso sonho. A determinação nossa é essa, que a gente veja esse pessoal que vem até nós, que eles possam se desenvolver com a gente e falar inglês de fato um dia. Então, eu acho que dentro da questão metodológica, sem dúvida nenhuma, essa parte de você fecha o livro, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos falar sobre isso, sobre aquilo. Como você falou, eu te contava lá fora, eu já tive muitas aulas, meus alunos, se assistirem isso aqui, podem ser testemunha, que eu não estou, né, falando lorota aqui, que muitas vezes a gente começava uma aula e eu falava: fulano, como foi teu final de semana? Foi assim, o outro? Foi assim. E um aluno conta uma coisa que aconteceu e aquilo vira um assunto. A gente passa a aula todas as vezes falando desse assunto e a gente nem abriu o livro naquela aula, né? Então, assim, por quê? Porque eu estou dando a oportunidade para esses alunos colocarem para fora o conhecimento que eles estão adquirindo e ganhar, mais do que tudo, ganhar confiança em falar inglês. Porque muita gente é muito insegura de falar, né?
Quantas pessoas vão dizer assim para você, poxa, Henrique, eu entendo, eu leio tal, mas eu não falo? Maioria, né? Porque nunca foram incentivados a gente, vamos trocar ideia, vamos falar. E aí você? Aluno quietinho, eu não gosto de aluno quietinho. Tem que falar, tem que conversar, vamos trocar ideia. Ah, eu não sei, vamos lá, eu te ajudo. Né? Então a gente faz isso, a gente tenta fazer isso acontecer o tempo todo na nossa Henrique, aula. você falou uma coisa que chamou a atenção. Existem algumas coisas que são intuitivas, né? A gente vai trazendo para o linguajar do mundo dos negócios. A gente sempre fala para os nossos clientes, enfim. Gente, quer fazer o teu negócio dar certo? É viver a missão da tua empresa. Poxa, você abriu a tua empresa por quê? Ah, porque você quer ganhar uma mensalidade, fechar um contrato? Cara, esquece, isso aí uma hora vai fechar. Vai dar merda isso aí. E você falou, poxa, lá nós temos que... Nossa missão é fazer as pessoas falarem inglês. Poxa, e isso brilhou os olhos. Então, de uma certa forma, né, para mim aqui está muito estampado isso. Né? Então, vocês vivenciam a missão de vocês, que é fazer os seus alunos falarem inglês. Essa é a e nossa por isso missão. que vocês têm tanto resultado assim. Essa é a nossa missão. Outra coisa também, Felipe, que aí entra um pouco na questão financeira. No seu negócio, você tem a chance de começar um negócio, seu negócio dar certo, e você ceder a primeira tentação de pegar aquela grana que você está tirando e falar, agora eu vou torrar isso aqui, porque agora eu sou empresário, estou ganhando dinheiro, está sobrando 10 mil, puxa, eu vou pegar esses 10 mil, já vou fazer uma viagem e tal. Cara, a gente sempre viveu com o mínimo para fazer com que a empresa tivesse no seu máximo. Reinvestisse na empresa, reinvestindo. Reinvestindo na empresa o tempo inteiro, Felipe. A gente nunca parou de reinvestir na empresa. Por que eu não fico tão assustado, por exemplo, quando abre uma nova escola? Qual que é a característica de uma nova escola? Pintura nova, novos móveis, nova aparência, uma coisa legal, decoração e tal. A gente decora a nossa escola todo ano. A gente pinta a nossa escola todo ano. A gente mantém a escola como se ela tivesse nova, pronta para começar. É uma nova escola todo ano. É uma nova escola todo ano. Eu não quero que o aluno entre de um ano para o outro na lounge e ele veja a mesma escola. Não, eu quero que ele veja outra escola. Eu não quero que ele se acostume a ver aquela mesma escola. Não, eu quero que ele veja outra. Quando ele entrar, ele vai falar, pô, isso aqui não estava aqui. Ah, isso aqui é diferente. Ah, isso aqui não tinha. Sabe, eu quero... Mas isso requer o quê de você? Reinvestimento. Aí o cara fala assim, não vou gastar isso. Não preciso, sabe por quê? O aluno vai vir de qualquer jeito mesmo. A gente ganhou um certo nome, a gente tem uma certa reputação, e agora é só tocar para frente e gastar dinheiro. Eu nunca pensei nisso. Porque eu acho o seguinte, quando eu penso na lounge, isso eu pensava quando não era lounge, sempre pensava assim, olha, como que eu posso... Por exemplo, se a lounge hoje fosse a melhor escola de inglês da cidade, eu não gosto de falar que é, Sim. porque eu acho que quem tem que dizer isso é o aluno. Eu odeio essa ideia de falar assim, vem agora para a melhor escola de inglês da cidade. Não. Calma lá, e calma melhor lá. para você pode ser que não seja melhor pra mim. Ganhe o seu terreno primeiro, faça a primeira lição de casa e deixe as pessoas reconhecerem seu trabalho. Não fique você jogando história do seu trabalho, sendo você o confeiteiro do seu trabalho. Deixa que a pessoa jogue o confete que ela quiser jogar. Então, assim, eu penso sempre assim, se a lounge é a melhor escola da cidade, potencialmente for a melhor escola da cidade, como que eu bato ela amanhã? Aí eu fico pensando, como é que eu posso me bater amanhã? Como que eu posso fazer eles perderem aluno se eu começar um negócio hoje? Então, eu estou sempre tentando ver as minhas fraquezas, os meus pontos fracos, para falar, ali eu consigo bater ele. Falar, opa, então ali eu tenho que ter um ponto de segurança. Então, eu estou sempre pensando nisso. Então, você está agindo agora, mas pensando lá na frente. O que você pode fazer de novo daqui para frente? Exatamente. Seja uma pintura... Eu sou o meu próprio competidor na minha cabeça. Ótimo. Eu estou competindo comigo sempre de amanhã. Melhor do que você eu estou fez competindo ontem, né? comigo de ontem. Peraí, acho que eu não falei isso bem em português. Mas eu estou competindo comigo mesmo de ontem. Exato. Né? Aquilo que eu fui ontem o que eu sou ontem, o que eu fui ontem, é o meu fator de competição para hoje. Henrique, a gente vê que você vive muito de propósito, né? A tua história é de propósito. Pô, você foi lá, investiu na educação, né? Veio para o Brasil, uma mão na frente e outra atrás, mas com muito conhecimento, criou um negócio de sucesso, a gente pode dizer assim, porque está desde 2014, né? Com muitos alunos em ascensão. Você vive de propósito porque você vai lá, você investe no futebol ali, na educação. Mas existe um pouco de estratégia por trás disso, porque onde a gente vai na cidade hoje, a gente vê Loud, a gente vê, né, a antiga marca sua. Por que você faz isso? Qual que é o intuito? Uma, porque você acredita,
né? E a outra porque você acha que tua marca tem que ter um brand, uma visibilidade, onde o cliente, onde o seu aluno estiver, pô, tem que estar lá a sua Eu marca. acho que o branding já começa do meu ponto de vista, por exemplo, nós criamos uma nova marca. Eu quero ter uma caneca bonita da minha marca, eu quero ter uma garrafa bonita da minha marca, eu quero que o aluno fale, Henrique, eu quero essa caneca, eu quero essa garrafa, eu vou levar essa garrafa comigo na minha escola, eu vou levar essa garrafa comigo no clube, eu vou pôr tua camiseta, eu quero usar essa camiseta porque eu acho a camiseta legal, eu quero vestir a sua marca. Eu quero que o cara sinta vontade de vestir a marca que a gente está trabalhando. Ele quer estar lá na sua escola, né? Eu quero que ele sinta assim, prazer de vestir a minha marca. Depois de ser meu aluno 2, 3 anos, ainda falar assim, não, eu tenho orgulho de estar aqui, eu quero vestir essa marca, ela é importante para mim. Né? E a questão do branding, eu acho que tem que ser... você tem que tentar, pelo menos, estar com a sua marca em todos os lugares possíveis. Pô, fui naquele lugar, vi. Fui naquele outro lugar, vi. Fui no outro, também vi. Fui no outro, também vi. Por quê? Porque a gente, de certa forma, por ainda ser uma marca pequena, a gente ainda não tem o alcance da televisão, não tem o alcance do futebol, da camisa de futebol. Tem muitas marcas que já são consolidadas no Brasil que não precisam, talvez, se mostrar em todo lugar para ser lembrado. Eu preciso me mostrar em todo lugar para eu ser lembrado. Porque eu sei que no Brasil, quando alguém pensa em idioma, ele pensa em certa marca, pensa em outra marca. E na minha cidade não vai ser diferente. Mas eu quero inundar tanto a minha marca na cidade, espalhar tanto a minha marca na cidade, que isso se torne uma mensagem subliminar na cabeça da pessoa que amanhã pense, eu quero fazer inglês. Henrique, você me trouxe uma coisa agora que eu estou pensando aqui, eu fiquei incomodado com isso, é interessante. Eu acho que tudo que a gente vai fazer, eu acho que a gente nunca vai ser o primeiro, nunca vai ser o último, porque é inovação em cima de inovação a cada dia que se passa. E você falou, obviamente, você tem os seus concorrentes, enfim, outras escolas que são bem grandes, já tem um nome, já tem muitas divulgações. Quem está nos assistindo aqui, de repente, é uma empresa também, sei lá, eu vendo água, mas tem uma empresa bem grande que vende água. Mas como que eu posso me destacar com a minha fábrica de vender água? Como que eu posso me destacar com a minha escola de inglês? Como que eu posso me destacar com a minha escola de idiomas? Como eu posso destacar com a minha empresa que eu estou me predispondo aqui a abrir? Eu acho que tem algumas coisas que são importantes, né? Tem aquela marca bem grande, que tem uma visualização bacana, né, nos meios aí de comunicação. Só que ainda numa cidade como nós, né, vivemos no interior, existe a facilidade, né, e o diferencial talvez da conexão, né, de você se conectar com aquele grupo de pessoas que você conhece, enfim. Como que é isso? Como que as pessoas elas podem ter essa diferenciação? Né? Então eu vou montar uma empresa, mas existe um concorrente que é bem grande, né, frente a mim, que vende o mesmo produto, que oferece os mesmos prestação de serviço que eu. Como que ele pode se diferenciar? Eu acho que ele tem que estar pronto a sair para mostrar para as pessoas a sua marca, ter a capacidade de pensar estrategicamente aonde ele tem que estar em primeiro lugar para poder fazer com que a marca dele ganhe peso, né? Porque tem certos lugares que não adianta eu estar, que não vai fazer diferença. Não é o meu mercado, não é o meu público. Né? Então, alguns lugares eu sei que não fazem tanto sentido eu estar. Mas, assim, lógico, no sentido geral, é bom você estar em todo lugar. Mas, assim, quando você não tem tanto para investir porque você está começando, você tem que pensar mais estrategicamente. Onde eu vou colocar minha marca? Porque ali, por exemplo, naquele lugar, eu vejo um potencial para eu fazer minha marca se difundir. Então, é pensar estrategicamente nesse sentido. Se eu estou vendendo água, aonde eu vou vender a minha água? Né? Aonde eu vou colocar a minha água para ser vendida? E convencer as pessoas, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que estar convencido que o seu produto é bom. Se você não acreditar que o seu produto é bom, é muito difícil vender o que você não acredita. Né? Então, assim, quando eu tenho um projeto na minha vida, eu sou o primeiro a acreditar que ele vai dar certo. Você sabe por quê? Porque quando você tem um projeto muito doido, que vem na sua cabeça, você fala, vou montar tal coisa. Se você não acreditar, você não vai conseguir, porque todo mundo vai desacreditar. Exato. E eles não vão desacreditar de você porque querem mal para você, porque querem... Só vão dizer assim, Felipe, você tá louco, cara. Você vai pôr esse dinheiro nesse projeto, não vai dar certo. Ou você está muito convicto do que você quer e você tem aquela certeza dentro de você que vai dar certo, ou você não consegue fazer. Porque todo mundo vai falar, olha, cuidado. Estão errados? Não estão errados. Eu falo assim que o empreendedor é o cuidadoso mais descuidado que existe.
Porque ele, ao mesmo tempo que pensa, lógico, nas consequências, ele é, de certa forma, meio inconsequente. Porque esse sonho, esse negócio, ele já está realizado. Por exemplo, eu sempre penso assim, uma empresa nasce na sua cabeça primeiro. Realizar ela e pôr ela em pé é fácil, é só fazer aquilo se transformar em algo sólido que já está dentro de você. Agora, você faz isso do nada, porque isso já está na sua mente. Agora, não adianta você querer que as pessoas estejam tão convencidas como você que o negócio vai dar certo. Você tem que ser o primeiro a se convencer. Então, quero abrir um negócio? Você tem certeza mesmo? Se alguém te fizer a pergunta, você tem certeza? Você fala assim, não, acho que não. Sai fora, não começa. Não começa. Se você falar, vou abrir tal negócio, vou fazer tal negócio, e alguém falar assim, você tem certeza? Tenho. Absoluta. Não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Mas vai dar certo? Vai. Tenho certeza que vai. Mesmo que amanhã não dê, a convicção de que vai dar certo é o início de um projeto de sucesso. Porque se você começa um projeto sem você mesmo confiar nele, cara... Henrique, como que você vende essa ideia para a sua equipe, para o seu time? Em primeiro lugar, eu tento passar para eles essa paixão que a gente tem por aquilo que a gente acredita, né? E eu acho que você tem que aprender a contaminar as pessoas. Contaminar de uma forma positiva. Né? Como que você contamina o seu time? Você fala o que você acredita, você mostra o que você acredita e você vive o que você acredita. Perfeito. Porque se o cara é muito fala, gogó, 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 às vezes eu venho aqui, posso estar falando um monte de coisa, e se não for nada verdade, o cara do meu time está falando assim, nossa, que nada a ver, não tem nada a ver com o que ele está falando, não acontece. Entendeu? O meu aluno, Henrique, não era bem assim, isso não acontece aqui, não. Então, quer dizer, não adianta você simplesmente falar, a minha empresa é isso, a minha empresa é aquilo. Se você não demonstrar para o seu time... Em primeiro lugar, Felipe, uma das coisas que eu nunca esqueço, a gente estava no primeiro prédio nosso aqui, e uma senhora muito distinta entrou no prédio para ver a escola, e ela me pegou varrendo o corredor. E aí, passou, ela estava conhecendo a escola, então a moça, que na época era minha prima, trabalhava com a gente, mostrou para ela a escola. Então, depois, da hora que eu desci, ela veio falar para mim, escuta, falaram que você é dona, mas por que você estava limpando a escola? Eu falei assim, não, aqui todo mundo faz tudo, inclusive eu. Todo mundo sabe fazer de tudo aqui, inclusive eu. Teve gente que entrou no nosso time e não comprou essa ideia. De que todo mundo faz de tudo, que todo mundo está junto. Sabe que não tem trabalho que é só seu ou só daquele. Não, o trabalho é de todo mundo. Se a gente precisar fazer, vai fazer. Por exemplo, se eu precisar... As meninas que trabalham com a gente na recepção, na maioria das vezes, elas fazem o café. Mas eu posso ir lá fazer o café. Tem professor que já fez o café. E eu não preciso nem falar. Eles já aprenderam que isso é uma coisa normal. É o comportamento. Já acontece. Porque eles já me viram... Eles me veem frequentemente. Pode perguntar ao pessoal que trabalha comigo. Eles me veem frequentemente limpando, varrendo, fazendo café se precisar fazer. Café eu não faço tanto porque eu não sou muito bom para fazer, mas se precisar fazer eu estou lá fazendo. Então, eles não têm esse negócio assim... Eu lembro que uma pessoa se interessou pela nossa marca. Eu fui conversar com essa pessoa... E ela veio falar comigo, né? Veio conhecer a escola e ela falou assim, escuta, mas onde que é a sala do diretor? Eu falei, não, aqui não tem sala do diretor. Aqui não tem sala do diretor, não. O diretor está no meio de todo mundo, você não vai saber nem quem que é. Porque a hora que eu tô lá, eu quero estar com a galera, eu quero estar com a moçada. Se você for lá numa segunda ou quarta-feira, às 14h, que a gente tem muito adolescente, eu tô lá, eu quero bater papo com os adolescentes e tal. Às vezes eu mesmo tô usando bermuda, tô junto com eles. A cultura nossa é essa, não tem esse negócio, sabe? Então, o pessoal que trabalha com a gente, eles sabem disso, que o que a gente fala, a gente tenta viver. Porque, cara, a pior coisa que tem é o cara que fala, mas o dia que você vai vivenciar a vida com ele, é totalmente diferente. Isso faz o cara já desanimar de visão, valor. Exatamente. Ele já fala, isso aí é negócio de valor, esse negócio de visão, isso aí é balela, papo furado. E eu não acredito nessa empresa, porque essa empresa não vive o que fala. Não vive o que fala. E eles vão olhar o dono, se o dono está fazendo. Exatamente. Então lá a gente tenta viver o que fala. Nós somos um time? Nós somos um time. De dono na tua empresa? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo por mundo. Isso que ela cresce. E eles vestem a camisa e o pessoal veste. Eu já tive gente, lógico, que
não deu certo, e isso acontece, está tudo bem. Eu acho que cada um tem que também sentir que é ou não parte de uma coisa. Às vezes você está num lugar, mas você não se sente parte daquilo, você não vai conseguir, né, se integrar aquilo totalmente. Mas, assim, hoje, cara, de todos esses anos que a gente teve, a gente talvez tenha tido 2 ou 3 baixas de funcionário de todos esses anos. Henrique, você tem uma escola de idiomas, né? Ou seja, você já trabalha com educação. E eu acredito muito que o mundo corporativo só vai se consolidar e crescer aquela corporação, aquela empresa que entender que lá precisa ser uma escola de educação. Né? Eu preciso desenvolver educação para os meus funcionários, eu preciso capacitar, preciso desenvolver, preciso treinar, né? E o que você pensa disso? Hoje você acredita que uma empresa se desenvolver, crescer, ela precisa pensar nesse olhar educativo, não só business, negócio, porque sim, no final do dia você precisa, né, suas despesas precisam ser menores que as suas receitas para poder pagar a conta e a coisa funcionar. Mas o que você entende? Precisa levar essa educação também para o mundo dos negócios? Lógico, eu acho que treinar, conversar, educar, eu acho que isso é primordial para uma empresa ela ser forte. Eu acho que todo mundo tem que, de alguma forma, crescer e se desenvolver. Você está, talvez, cansado de ver, como eu também estou, empresas que falam assim, que, olha, a gente cresce todo mundo junto. Isso faz muita parte dessa... como é que eu vou dizer? Né? Desse discurso, né, que a gente criou, né? E vira uma coisa até meio que, enfim, repetitiva, né, de todas as empresas terem esse tipo de discurso. Mas o seu colega de trabalho, ele precisa sentir que, de fato, a empresa está preocupada em ver o desenvolvimento dele. E esse desenvolvimento, ele vem financeiramente. Eu acho que todo mundo tem que pensar em como a gente pode ir melhorando a situação daquelas pessoas que trabalham comigo, mas principalmente melhorar ele como profissional, fazer com que ele ganhe mais experiência, que ele compartilhe dos ganhos da empresa, sejam eles ganhos de visibilidade, seja ele... Entendeu? Porque todo mundo tem que sentir que está crescendo junto com a empresa de alguma forma. Eu dei fiz uma palestra em 2018 numa empresa aqui em Rio Pardo, bem grande, né, para 800, 900 pessoas, não vou falar o nome, e naquela ocasião, né, as minhas condições me permitiu que eu falasse assim para as pessoas: gente, se a empresa crescer aqui, vocês vão crescer junto. E retrata isso que você falou. Hoje eu já mudei meu discurso totalmente, tendo um pouco mais de experiência, enfim, vivenciando, né, em realidades, culturas diferentes. Eu acredito que se funcionário crescer, a empresa cresce. Por isso que eu acredito muito na educação dentro da corporação. E tem gente que acha que o funcionário, né, a pessoa que trabalha com você, só quer aumento salarial. Não, ele quer reconhecimento, ele quer respeito. Né? Na maioria das vezes ele quer o reconhecimento e o respeito. Né? Exatamente. Como que você se torna uma pessoa de mais respeito, de mais reconhecimento, quando você se qualifica melhor, quando você se desenvolve melhor, né? Então, assim, a gente tem muitas conversas, a gente bate muito papo com o nosso time, conversa bastante, tenta um ajudar o outro, né? Às vezes eu chamo as meninas da recepção para a gente conversar, a gente conversa sobre um assunto ou outro. Vamos melhorar esse speech aqui, vamos melhorar essa fala aqui, vamos tentar usar isso aqui, essa estratégia, aquela estratégia. Faz parte de uma educação porque a gente caminha junto, a gente realmente caminha junto, sabe? E a gente tenta fazer com que o nosso negócio, quando ele se desenvolve, que todo mundo ganhe o seu reconhecimento, né? Que as pessoas querem ser reconhecidas, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer, né? Onde que você acha que, né, esse universo, esse mundo da educação, em especial o mundo de idiomas, para onde que ele está indo? O que a gente pode esperar para daqui 2, 3 anos? Eu acho que a realidade do mundo do idiomas vai mudar bastante, eu acredito, né? Que esse mercado ele tende a se modificar bastante. Aquilo que a gente oferece hoje, talvez a gente vai ter que, de alguma forma, repensar no futuro, porque a gente tem uma geração hoje de jovens que se expõe ao inglês desde muito pequeno, através de vídeos, através de jogos, de games e tudo mais. Eu tenho um aluno que já chegou
para a gente, o aluno em potencial, olha, eu nunca estudei inglês antes, mas eu queria fazer um teste de nível, né? Ah, tudo bem. Antigamente a gente falava, não, se você nunca estudou antes, não tem nem teste de nível, é começar de onde tem que começar, né? E hoje não, a gente fala, não, tudo bem, vamos bater um papo. Aí eu chamo essa pessoa, a gente bate um papo em inglês. Às vezes você se surpreende, você fala, aonde você aprendeu isso? Jogando. Na internet. Entendeu? Então, eu acho que esse basiquinho que a gente geralmente tem nas escolas, esse basicão, né, que a gente faz dentro das escolas de idiomas, ele vai desaparecer. A gente vai precisar, dentro das escolas de idiomas, de profissionais mais qualificados ou profissionais mais habilitados, para que esses profissionais, possam lidar com adolescentes, jovens, até mesmo crianças, que já chegam com uma boa noção de inglês na tua escola, e você ali só precisa criar um clube de discussão, um clube de bate-papo. É isso que a gente vai se tornar no futuro. A gente não vai deixar de existir, porque eu acredito que esse ambiente, e eu sempre falei isso, quando veio a Covid, muitos colegas meus da mesma área de ensino de idiomas falavam assim, olha, vai sumir o presencial, vai ficar só o online. Eu falava, não vai acontecer isso. Porque a pessoa precisa ela precisa dessa interação com as outras pessoas. E o inglês eu acho que vai continuar sendo isso. As pessoas se reunindo, geralmente pessoas que têm mais ou menos o mesmo nível de inglês, se reunindo para trocar ideia em inglês. Para ir melhorando, sim, para ir ganhando mais conhecimento da língua, mas de uma forma mais dinâmica. Henrique, onde você senta para bater papo. Gente, hoje nós viemos aqui, é um clube para bater papo. Né? As pessoas buscam hoje o inglês, tá falando de idiomas, vamos falar de inglês. Elas buscam o inglês a fim de quê? Se capacitar, preencher seu currículo, ou elas olham mais para o lado da experiência? Poxa, eu quero fazer uma viagem, eu tenho que aprender a falar inglês para me virar sozinho. Como é que tá essa divisão? Existe um lado que pesa mais? O que você tem visto? Eu acho que no geral, a gente tem visto assim, pais investindo porque estão preocupados com o futuro dos filhos. Educação, currículo. Por quê? Porque a gente percebe que o mundo está se tornando cada vez mais competitivo e o inglês se torna cada vez mais real na vida das crianças, na vida do adolescente. Então o pai está preocupado, eu quero preparar meu filho para esse novo mundo que vai surgir, para essa nova realidade que a gente vai vivenciar, né, no futuro. Eu quero que meu filho esteja preparado. Então tem o pai que investe, né? E lógico, quando é criança, ele não entende muito bem por que aquilo tudo que sentido faz aquilo tudo para ele, né? Mas de adolescente, mais assim, perto dos seus 17, 18 anos, até o adulto, aí é uma coisa mais focada. Você vê assim, eu estou precisando mesmo, porque agora eu vou para a faculdade e eu quero já ter o inglês comigo. Ou, eu sou um profissional, eu trabalho na empresa X e agora eu preciso, para o meu lado profissional, preciso melhorar meu inglês, né? Então, assim, outros grupos, a gente tem, por exemplo, um grupo de algumas pessoas que começaram com a gente no semestre passado, que estão com foco de ir embora para o Canadá para trabalhar, porque o Canadá tem aberto muitas oportunidades para pessoas que vão lá fazer vários tipos de trabalho, né? Então, assim, tem se aberto essa oportunidade também para países como o Canadá, de pessoas que são profissionais em alguma área poderem desenvolver sua atividade profissional lá fora. Precisam do inglês. Então, tem gente que já vem focada nisso. Olha, eu preciso aprender porque eu estou pensando em ir para o Canadá o ano que vem, daqui 2 anos. Então, para mim é importante aprender. Henrique, hoje tem um empresário que está nos assistindo aqui, independente do tamanho da empresa dele. De repente, um pouco maior, com 100, 200, 300 colaboradores, ou um pouco menor. O quão importante é ele investir não só no inglês, mas no idiomas para a empresa dele, na empresa dele, para os seus funcionários? O quão seria importante isso? Eu acho que você abre para o seu funcionário, né, para o seu colaborador, uma oportunidade de estar mais exposto a um vasto conhecimento que está disponível na internet, que está disponível no mundo online, que a pessoa não tem acesso. Se você pensar em alguns números que a gente tem, por exemplo, sobre o que hoje existe na internet de informação. Em português, o que você tem de informação na língua portuguesa é coisa de 1,8%, 2% do que a internet tem para apresentar. 1,8%, 2% está em português. Então, pensa você, nesse mundo todo que existe na internet, você que só fala português está limitado a 1,8%, 2% de tudo que a internet tem disponível hoje de conhecimento. Se você adquirir o inglês, aumenta isso para 75%,
mais os 2 que você já tem do português, vai para 77%, 78%. A gente entende um pouco de espanhol, mesmo não falando espanhol, a gente consegue mais ou menos decifrar. Então, aumenta mais um pouquinho o seu... Então, ali, se você fala bem inglês, se você tem um bom inglês, entende um pouco espanhol e é falante de português, 86, 87, 88% da informação que existe na internet, você tem acesso. Se você só fala português, você cai para 2, 3%. Uau, esse número eu não sabia. Então, assim, para um funcionário de empresa, seja qual for a área que ele esteja desenvolvendo, quer dizer, dentro da área dele, com certeza existe informação que ele pode buscar, que vai trazer benefício para a sua empresa, que está disponível, mas ele não tem acesso porque ele não tem a língua. Então, equipamentos, manuais, manuais, né? equipamentos, exatamente. E outra coisa, tudo que você tem hoje que é lançado lá fora, demora muito tempo para chegar aqui. E se você tem um acesso através da língua inglesa a esse tipo de notícia, informação, né, a novidades e tudo mais, quer dizer, você está muito mais inteirado do que está acontecendo no mundo, dentro da sua área, do que se você tem simplesmente aquela limitação da sua própria língua. Eu sempre falo assim que eu fui muito abençoado no meu curso universitário, porque não somente eu estava à frente dos meus amigos, por quê? Porque os meus amigos só falavam inglês. Eu não falava só inglês. Também tinha o português e também entendia espanhol. Então, quando a gente ia fazer uma pesquisa sobre alguma área, seja ela qual for, a minha porcentagem era maior do que a deles de possibilidade de comunicação. Porque, além de uma língua, eu já sabia outras línguas. Então, você que aprende inglês, quer dizer, você não está partindo do zero, você já parte com a sua própria língua. Se você aprender mais uma, quer dizer, você já está já criando um diferencial para a sua vida. Se você conseguir uma terceira, eu não estou falando do espanhol que a gente entende, para você não estudar espanhol, não é nada disso, não. Eu acho que é importantíssimo você falar bem o espanhol hoje em dia, porque, primeiro, que a gente está inserido dentro desse continente que, enfim, fala espanhol, nós somos a exceção, né? E fazer negócios com outros países vizinhos, você precisa ter o espanhol, que é importante. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, dá para se virar. Já no inglês é mais difícil você se virar se você não tiver conhecimento nenhum, né? Mais complicado. Henrique, nós estamos caminhando aí, né, para o final do nosso podcast. Já se passaram aí bastante tempo e a gente fica aqui se deixar horas e horas. Tá muito gostoso a nossa conversa. Mas eu queria, assim, que você deixasse aí, né, a sua palavra final. Quem nos acompanha aqui, né, são empresários, aquelas pessoas que querem empreender, que têm o seu próprio negócio. E eu acho que toda a sua trajetória é uma trajetória linda, fantástica, né? Eu não conhecia profundamente a sua história. Pô, de ir lá, de começar a empreender sem ter nenhum custão, de, enfim, se deparar com tantas coisas lá fora diferente. Isso é empreender, você ir lá para fora, né? Para fora do Brasil, né? Com uma realidade diferente, é empreender, né? Tá toda hora sofrendo riscos. Mas o que você poderia dizer, né? Se você pudesse, sei lá, escrever... deixar uma frase aí escrita num outdoor, alguma coisa que você quisesse que isso repassasse para as pessoas. O que você gostaria de falar para quem está nos ouvindo, nos assistindo agora? Eu acho que... Fica à vontade, sobre qualquer coisa. Eu acho que o mais importante, o que eu aprendi na minha vida realmente, é que sonhos só se tornam realidade se você de fato acredita nele, né? Um sonho só se torna real se de fato você acredita nele. Então, não espere que as pessoas sonhem por você. Não espere que o seu amigo sonhe por você, que o seu patrão sonhe por você, que seu pai ou sua mãe sonhe por você. Não, você tem que ser um sonhador. Mas ser sonhador é acreditar naquilo que não é ainda visível e colocar todas as suas forças e as suas energias para realizar, sabendo que você tem que ser, como eu disse antes, o primeiro a acreditar naquilo que você está fazendo e realizando. Então, assim, se você é um empreendedor já, se você tem a sua empresa, eu diria, assim como você está aprendendo, eu estou aprendendo, a gente toma muitos tombos e levanta e vai e aprende cada dia uma coisa nova, mas eu falo uma coisa para você, nunca fique na sua zona de conforto. Nunca ache que você é bom o suficiente. Nunca pense que você já conquistou o mercado e não precisa de mais nada. A gente sabe que a Coca-Cola é uma unanimidade no mundo inteiro.
né, como refrigerante, nem por isso eles pararam de fazer propaganda até hoje. Eles fazem propaganda até hoje. Então, nunca pense que o seu negócio está tão seguro que você não precisa sair da sua zona de conforto, ir lá falar com o seu vizinho, conversar com o seu amigo, apresentar o seu produto mais uma vez para alguém que ainda não conheça. E se você está começando, cara, não é fácil. Mas eu digo o seguinte, se você tiver convicção de que o que você sonhou é aquilo que você quer para a sua vida, vai e lute com todas as forças. E acredite nisso e não se ressinta, não fique ressentido das pessoas que às vezes duvidem de você, porque faz parte do processo. Às vezes muita gente duvida porque está querendo olhar para você com um olhar meio de inveja, não vai dar certo, mas muita gente pensa preocupada com você. Pô, esse cara vai dar esse salto, mas esteja convicto de que esse salto que você quer dar, você, em primeiro lugar, é que mais acredita nele. Porque se você deixar para o outro acreditar, vai ser mais difícil. Então, acredite você naquilo que você quer. E vá firme, vá em frente, que as coisas acontecem para quem vai atrás, para quem trabalha, para quem luta. Nada cai de mão beijada, é muito trabalho, muito esforço. Não existe mágica, né? Não existe mágica, mas eu acho que os sonhos têm que mover a nossa vida. Eu estou aqui, mas eu já estou sonhando outras coisas também, e pensando já no amanhã como é que vai ser. E se amanhã eu contar para alguém o que eu estou pensando em fazer, vão falar que eu já estou louco, que eu já estou fazendo besteira e tal. Então, às vezes eu não conto, às vezes fica na minha cabeça, mas eu já consigo visualizar. Se você conseguir visualizar já alguma coisa e ver ela acontecendo, pode ter certeza que já é meio caminho andado. Você consegue chegar lá assim. E com a educação, a gente vai mais rápido, né? Muito mais rápido, sem dúvida nenhuma. Henrique, cara, obrigado aí, né, por estar aqui mais uma vez. Eu acho que está sendo, né, um grande podcast. Eu sempre digo isso, que as pessoas têm que assistir a esses conteúdos mais de uma vez. Porque eu tô assim, né? Hoje eu vou dormir de madrugada porque eu fico tendo insights, pensando várias sacadas aqui. Né? Então, mais uma vez, queria te agradecer. Eu que agradeço. É uma oportunidade a gente receber você aqui, uma pessoa super inteligente. E Obrigado. se sinta acolhido por toda a nossa equipe aí, tá? E que você possa voltar outras vezes aqui. Obrigado, Felipe. Eu agradeço teu carinho, teu convite. Tenho visto o seu trabalho, tenho visto tudo que você tem realizado. Também é um cara que colocou uma ideia, fez essa ideia acontecer, acredita nela. E eu acho que é assim que a gente consegue realizar as coisas. Com muito esforço, acreditando, né? E nunca perdendo o foco. Acho que é muito fácil. Sem abrir mão dos nossos valores também, você acabou de falar. Sem abrir mão dos nossos valores. E nunca perder o foco. É fácil perder o foco, a gente não pode perder o foco nunca. Mas eu só tenho que te agradecer pela oportunidade e espero que sirva de alguma coisa boa para quem está ouvindo. Poxa, foi de grande valia. Pessoal, compartilha esse vídeo, comenta aí, curte, tá? E na próxima quinta-feira, mais um episódio do Lopescast. Um grande abraço a todos e nos vemos na quinta-feira próxima. Um abraço. Um abraço Valeu. a todos. Obrigado. Tchau, tchau.